Vamos falar hoje sobre a Páscoa? O que tem a ver esse negócio de coelhinho, esse negócio de chocolate? Ou se realmente isso faz algum sentido pra gente? Onde que surgiu? Enfim, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E sejam muito bem-vindos ao Life, nosso canal. Nós temos esse canal com o intuito de ensinar tudo aquilo que nós temos aprendido, não tendo a pretensão, claro, de ser melhor do que ninguém, apenas repassando algo que a gente aprende, que acha interessante, que a gente quer de alguma forma repassar para vocês. Então vamos ver um pouquinho sobre a Páscoa? Primeiro, que a origem da Páscoa é uma festa judaica. O povo de Israel, ele vivia escravo no Egito. Teve ali todo aquele contexto das pragas, enfim, que a gente conhece, né? E o anúncio da última praga, que seria a morte dos primogênitos, Deus instituiu para eles que eles deveriam fazer algo ali que seria perpétuo, que era para eles fazerem sempre. A Páscoa em si, ela significa passagem. Ali naquele momento eles receberam uma ordem de pegar a família, um cordeiro ali, oferecer esse cordeiro, fazer esse cordeiro para a família, pegar aquele sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas. E aí, quando passasse ali o anjo da morte, o pessoal de Israel não seria atingido. Era somente os primogênitos do Egito que seriam atingidos. E guarda essa informação que a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Significa passagem porque eles estão saindo agora dessa escravidão que eles estavam no Egito, eles vão passar para a liberdade. Esse é o motivo de liberdade. E além do cordeiro, claro, eles deveriam comer ali as ervas amargas, os pães sem fermento, e eles eram para comer ali apressadamente, eram para lembrar daquilo, porque era o dia que eles iam sair da escravidão, eles iam passar daquele período de escravidão para a liberdade. E de tudo isso que eu falei, eu não mencionei coelho nenhuma vez. E tá aí, por quê? O que tem a ver aparecer coelho na história da Páscoa? Uma teoria diz que tem a ver com uma deusa da fertilidade lá da mitologia alemã, Ostera ou Elstre, Ostara ou Ostara ou algo assim. Tem a ver com essa deusa que é lá dessa mitologia alemã, e que inclusive o símbolo seria um coelho. E eles criam muito na questão de que o coelho e o ovos tinham a ver com fertilidade, que essa deusa, no caso, era uma deusa de fertilidade. Aí com isso apareceu essa questão do coelho, que foi misturado com tradições cristãs, que se comemoravam na mesma época, então acabou indo junto. Então vem a coelho, vem a questão de ovos, mais para frente começou a surgir ovos coloridos, e no século XVIII, por meio de confeiteiros franceses, foram criados ovos de chocolate. Um detalhe bem curioso é que lá na época eles criaram pela primeira vez isso, né? Começaram a comercializar, foi se espalhando na região. E esses ovos de chocolate, eles eram muito caros, então era difícil de todos poderem participar daquilo, porque era muito caro. E parece que não mudou nada, hoje em dia tá a mesma coisa. Então agora a gente volta para o significado real da Páscoa. A Páscoa não tem a ver com coelho, como a gente falou aqui, ela tem a ver com cordeiro. Lembra que no início do vídeo eu falei, eles tinham que pegar um cordeiro, reunir uma família, se a família fosse pequena, podia reunir duas ali, fazer um cordeiro, daí pegar o sangue, passar no umbral da porta. Não é coelho que eles tinham que fazer ali, era um cordeiro. Então a Páscoa, ela tem a ver com o cordeiro, e vocês vão ver onde que isso vai chegar. Então, simbolizando que a gente saiu de um período de escravidão para ir para a liberdade. E é mediante um cordeiro, mediante o sangue do cordeiro. Por que a gente celebra a Páscoa, então? Porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos chama para a liberdade. É um cordeiro, não é um coelho que faz isso. A Páscoa tem a ver com salvação, a salvação daquilo que a gente vivia antes, de uma escravidão, enfim, de todas essas coisas. Ela tem a ver com libertação, ela tem a ver com salvação, e nós falamos de tudo isso em Cristo Jesus. Agora preste atenção nesse trecho de uma oração judaica para a Páscoa. Ele nos conduziu da escravidão à liberdade, da tristeza à alegria, do luto à festa, das trevas à luz, da escravidão à redenção. Você viu o que diz esse trecho dessa oração judaica? Da escravidão para a liberdade, do luto para a alegria, enfim, passagem. Por isso que a gente está falando aqui Páscoa, que significa passagem. A gente passou dessas situações para a situação contrária, do luto para a alegria, da escravidão para a liberdade, enfim, passagem. Guarde, esse é o significado. Quando a gente celebrar a Páscoa, a gente vai lembrar disso, do que nós éramos e em Cristo Jesus que nós passamos. Lembra que tem um texto que diz assim, que ele nos resgatou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, ou do reino do seu Filho amado. Então tem a ver com resgate, tem a ver com libertação. É isso que nós falamos quando celebramos a Páscoa. Lembra que eu falei do cordeiro que seria ali imolado, enfim, ele seria feito ali para a família participar, e era para pegar aquele sangue e passar nos umbrais da porta? O sangue de um cordeiro livraria que alguém do povo de Israel morresse naquela noite. O sangue de um cordeiro que livra da morte.
Esse que a gente está falando em Cristo Jesus. Jesus derramou sangue ali na cruz e foi em nosso lugar. E aquele sangue derramado ali faz com que a gente não morra, mas passe da morte para a vida. Então é interessante isso. É interessante a gente lembrar que lá essa figura, lá no Antigo Testamento, o povo de Israel já remetia também a Cristo e a obra de Jesus ali na cruz. É o sangue de Jesus que nos purifica, que nos limpa de todo pecado, enfim. Falando então dessa passagem. E a Páscoa é para ser lembrada. Sempre que nós participarmos da Páscoa, claro que como a gente falou aqui, a questão do coelho, a questão dos ovos de chocolate está muito remetido a isso. Assim como o Natal, a gente lembra de árvore de Natal, decoração e Papai Noel, a gente acaba desvirtuando do que ela realmente significa. E a gente está falando aqui que Páscoa significa passagem, né? Páscoa significa que a gente vai lembrar o que Jesus fez na cruz por nossas vidas, tem a ver com salvação. Então é para ser lembrada, é para nós participarmos. E lembra que tem algo que Jesus fez com os discípulos ali também na quinta-feira, provavelmente dessa semana, enfim, onde Jesus foi crucificado. Ele participou de uma ceia com os discípulos e também tem a ver de participar dessa ceia, de relembrar o que o Senhor Jesus fez por nossas vidas. É isso que nós devemos fazer. A gente lembra dessa passagem. A gente lembra da obra salvadora de Jesus na cruz. E a gente lembra também que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Por isso que a gente canta uma música que diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã, temor não há. Então a gente crê nele, por isso que nós podemos ter vida novamente. Ele nos tirou da escravidão para a liberdade, ele nos tirou de um lugar de luto para um lugar de alegria. Sempre que a gente participar da Páscoa, a gente tem que lembrar que o sentido é esse sentido de passagem, assim como é lá no texto original, que significa passagem. Guarde sempre essa informação. É isso que nós celebramos quando falamos da Páscoa. E aquela Páscoa lá no Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus. Muita coisa no Antigo Testamento aponta para Jesus. Como a gente acabou de fazer um vídeo aqui de muitos textos do Antigo Testamento que falam de Jesus. Lá no Antigo Testamento e coisas que se cumpriram no Novo Testamento acerca de Jesus Cristo. Tem um vídeo aqui para vocês assistirem. E antes da gente terminar, será que é pecado então comer chocolate na Páscoa? Claro que não tem problema nenhum comer chocolate, você pode comer chocolate a hora que você quiser. Você só tem que lembrar de que o significado da Páscoa não é um coelho, o significado da Páscoa é um cordeiro, não é? É o que Jesus fez por nós. É a questão da salvação, é a questão da passagem. É isso que a gente tá falando aqui. Comer chocolate, a gente pode ir no mercado agora, comprar, enfim, comer uma barra de chocolate, não tem problema nenhum. Não é a questão do chocolate em si que é o problema. O problema é a gente esquecer completamente, achar que isso tem a ver com coelho, achar que isso tem a ver com negócios, tem a ver com presentear, enfim, o chocolate em si, e esquecer do principal, esquecer do significado, que é nós nos lembrarmos da obra de Jesus na cruz. Que ele foi morto ali na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o detalhe. A gente não pode esquecer de forma nenhuma. Agora reúna aí a família, compre chocolate, enfim, ovo de Páscoa, participe tranquilamente e tá, mas lembre-se que o significado não é um coelho, é um cordeiro. É um cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até mais.